Olá! Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo capítulo de número 20, verso número 17. Meus irmãos, os 10 mandamentos são a revelação de Deus para o seu povo. Nós não podemos dizer, não quebrarei este mandamento e quebrarei aquele. Este mandamento, que é não cobiçarás, todos nós temos que admitir que já o quebramos. Talvez o estejamos quebrando neste momento. Esse é um mandamento que trata diretamente da vida interior, alcançando os desígnios do coração. Do mesmo modo que Jesus, lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, este mandamento atinge não somente o que fazemos, mas também atinge nossos desejos, nossas vontades. Sim, este mandamento lê corações e também lê almas. Vamos conversar hoje sobre o último mandamento, não cobiçarás. Nosso tema é a cobiça que mata a satisfação. Até daqui a pouco. Muito bem, meus irmãos, penso que a cobiça, portanto, ela talvez não seja uma palavra tão usada, nos dias de hoje. Talvez as palavras mais usadas sejam ciúme e inveja, mas penso que essas duas palavras ou esses dois sentimentos estão incluídos dentro da cobiça. E o que precisamos entender de antemão é que quando Deus deu os 10 mandamentos,
ele pretendia não somente que as pessoas obedecessem, tendo a lei diante dos seus olhos, mas que também o sentimento de cada um pudesse ser tratado. Portanto, salutar nós entendemos os 10 mandamentos a partir de Mateus capítulo 5, quando Jesus profere o Sermão do Monte. Quando nós esmiuçamos o Sermão do Monte, entendemos melhor os 10 mandamentos e sua raiz. Quando chegamos agora no último mandamento, que é não cobiçarás, entendemos, irmãos, que ele pode ser também a quebra do primeiro mandamento, quando fazemos daquilo que cobiçamos o nosso Deus. Mas isso é uma conversa para daqui a pouco. Saber o que significa cobiçar é, portanto, o começo da cura de uma enfermidade, de uma doença que provoca a morte. É claro que, talvez nos dias de hoje, nós não tenhamos, conforme diz lá o mandamento, né, bois, jumentos para cobiçarmos. O que se cobiça hoje é o carro, a casa, as roupas, a habilidade, a posição, a condição social, a influência. Então esse mandamento ele vai na raiz do que é cobiçar, que é desejar o que é errado ou desejar e querer aquilo que não se pode desejar ou querer. A cobiça, portanto, é o anseio por algo sem o qual a minha vida parece não ter sentido. Por isso que cobiça poderia ser traduzida por ansiar por, ter ânsia por alguma coisa. Lembram-se da trilogia O Senhor dos Anéis, baseada num livro lá da década de 40, né? O Senhor dos Anéis tem um personagem chamado Frodo, que é constantemente tentado pelo Anel do Poder. E ele faz atrocidades, é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir aquele anel que para ele era muito importante e o traria bastante poder. Nós sentimos, irmãos, no ar, especialmente em determinados ambientes, a exemplo, um ambiente acadêmico, né? Onde nós almejamos ou nos confundimos com os diplomas que possuímos, né? Com a universidade que frequentamos, e aí quando nós não temos esses títulos, nós passamos a olhar os outros com cobiça, almejamos, queremos aquela instrução, queremos participar daquela elite, né? E o que se ouve, de certa forma, é aquele sussurro aqui, assim como Frodo ouvia, né? Vem para cá, isso é o que você quer, isso é o que você almeja, deseja estar aqui, isso é quem você é, né? Eis aí o problema, o desejo. Dificilmente nós conseguiríamos fechar nossos olhos para os fatos de termos adorado outro Deus, feito uma imagem, cometido assassinato, desonrado os pais, que são os mandamentos que nós já estudamos. Mas quando chegamos nesse, nós temos a capacidade de mentir para nós mesmos a respeito do que estamos fazendo. Talvez por isso há no 10º mandamento uma negação que é repetida, né? Não cobiçarás isso, isso, aquilo, não cobiçarás isso, aquilo. Por quê, irmãos? Porque nós podemos cobiçar constantemente, tá? Martim Lutero disse que este último mandamento é direcionado não àqueles que o mundo considera patifes e depravados, mas precisamente aos mais íntegros, as pessoas que querem ser consideradas honestas, virtuosas, talvez sejam que mais transgridam os mandamentos, porque se consideram virtuosas ao ponto de acharem que não cobiçam nada de ninguém. Um outro comentarista bíblico, Andrew Fuller, diz que há muito me parece, palavras dele, há muito me parece que esse tipo de cobiça irá provar com toda a probabilidade a eterna queda de mais pessoas que se dizem crentes do que quase qualquer outro pecado. Isso se dá porque praticamente é o único pecado ao qual um professor de religião pode se entregar e ao mesmo tempo ser aprovado. Precisamos ser honestos, irmãos. Aqui nós fomos pegos, com certeza, no poder sedutor da cobiça. Isso é válido dizer, irmãos, que a cobiça já ocasionou a nossa queda enquanto humanidade. Em Gênesis capítulo 3, lemos que a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. A mesma palavra em hebraico é utilizada no 10º mandamento, aqui, onde nós lemos,
é também usada lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, para falar a respeito de desejável. Aqui na passagem da queda em Gênesis 3, o pecado é a mesma palavra, o desejo errado. Presta atenção, o desejo errado. Adão e Eva revelaram o quanto esse pecado é básico e sobre o qual se fundamentam todos os outros pecados. Sim, é por isso que desesperadamente precisamos estudar esse mandamento. Resistir à cobiça é uma batalha para a vida toda. A cobiça também é, irmãos, o desprezo pela virtude e o cultivo de uma insatisfação crônica, né? Salmo capítulo 37 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Veja bem, não te indignes, não tenhas inveja. Em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim que cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Portanto, o desprezo pela virtude e a insatisfação crônica geram o pecado da cobiça, e a cobiça gera a morte. Pela cobiça, nós quebramos também outros mandamentos. Lá em Timóteo, capítulo 6, verso 10, Paulo diz assim para aquele jovem pastor: por causa do amor ao dinheiro, a raiz de todos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Eu disse que a cobiça, irmãos, pela cobiça nós quebramos os outros mandamentos. A cobiça se torna nosso Deus. A fascinação das riquezas é a erva daninha que infesta o jardim da nossa vida. É por isso que Jesus disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. E aquele jovem, a quem Jesus disse isso, saiu triste porque possuía muitas propriedades. Certamente porque suas riquezas eram o seu Deus. A cobiça é um desejo, portanto, a ser substituído e não necessariamente aplacado ou anulado. Vamos conversar um pouco sobre isso. O mandamento não cobiçarás, ele foca na substituição do desejo errado pelo desejo certo. Então, violar o 10º mandamento é violar também o primeiro. Porque se fazemos das riquezas, se fazemos daquilo que cobiçamos o nosso Deus, estamos, portanto, violando o primeiro mandamento. Qual seria o desejo correto? A Bíblia diz, irmãos, que devemos almejar sempre as coisas lá do alto. Desejar Cristo, desejar a glória de Cristo. É nele, somente nele, lá e somente lá que os nossos desejos todos serão satisfeitos. Aqui neste mundo jamais haverá satisfação completa. Um pouco dessa satisfação, deve nos levar a Deus, sim, concordo com você. Mas a questão é que quando colocamos nossa satisfação onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões roubam, nós somos escravos das coisas, das posições, e o resultado é a infelicidade. De certa forma, irmãos, nós somos sempre como aquela criança que está sempre almejando um pirulito, um doce um pouco mais palatável do que o outro. Em João capítulo 3, nós temos um indivíduo que nos dá, um irmão nosso que nos dá uma grande lição a respeito disso. O nome dele é João Batista. João Batista, ele é interpelado por algumas pessoas que lhe perguntam: João, se você não tem problema, porque agora esse movimento de Jesus está batizando mais pessoas do que o seu movimento. João Batista é provocado de certa forma, mas sabe o que foi a resposta de João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Portanto, uma das coisas que revelam essa patologia crônica da cobiça é quando nos debruçamos sobre as revistas
que nos seduzem a imaginar que seríamos mais felizes se tivéssemos a vida de outras pessoas. Sabe aquelas revistas que a gente vê gente aí passando uma semana em tal lugar, um mês em tal lugar, e aí as pessoas começam a se projetar, mas se imaginando em outra vida, se imaginando em outro casamento, se imaginando em outro lugar, em outra situação, onde ela pudesse ser feliz tendo aquilo que a pessoa está desfrutando. Quando nós almejamos a vida do outro, o dinheiro do outro, a casa do outro, a mulher do outro, o corpo do outro, o cabelo do outro, a boca do outro, assim por diante, nós estamos caindo nesse pecado da cobiça. Quer você goste, quer você não goste. E isso tem tornado pessoas muito infelizes e tem tornado até mesmo muitos crentes infelizes, que falam a respeito de Jesus, que creem na Bíblia, que estudam a Bíblia, mas, irmãos, estão sempre insatisfeitos com alguma coisa. Aqui nós precisamos fazer também uma certa pausa e pensar um pouco. Inveja e cobiça andam juntas? Cobiça é a necessidade de se ter o que o outro tem. A pessoa se empenha em ter o que o outro tem para se igualar ao outro, mobiliza esforços por um entendimento equivocado de que a pessoa é o que ela tem. Quem cobiça acaba trazendo um prejuízo significativo para si mesmo, né? Pois vivencia altos níveis de estresse, gastando muita energia em ter cada vez mais e mais bens materiais, fama, prestígio, começa a competir com o outro, geralmente não é o tipo que ameaça tirar o que o outro tem, mas pode muitas vezes ser levado a fazer uso até mesmo da força. O cobiçoso pode se tornar violento, sim. Já a inveja é aquela percepção dolorosa, cheia de ressentimento, de que alguém está usufruindo de algum privilégio e às vezes se quer aquele privilégio. E o que resulta no pecado da cobiça, é claro. E aí ficamos ressentidos com a pessoa que tem aquilo que nós não temos. Talvez a diferença da cobiça da inveja seja essa, segundo Jerry Bridges. Ou seja, é aquela dor quando enxerga a vida do outro. Esta é a inveja. A cobiça é o desejo desenfreado por se ter aquilo que é do outro. Um outro importante exemplo, irmãos, que nós temos a respeito da inveja, é quando Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, diz que inveja é a tristeza pela alegria dos outros. Inveja é a tristeza pela alegria dos outros. Olha que coisa interessante. Ou seja, o invejoso, ele não se alegra com a conquista do outro. O invejoso não se alegra com a alegria do outro. O invejoso, ele não tem prazer em ver o outro feliz. Certamente, irmãos, o invejoso é uma pessoa que carece muito da graça de Deus, não é? A cobiça é a origem de grandes tristezas, né? Lá em Lucas capítulo 18, Jesus recita os mandamentos, né? E o homem diz com facilidade, olha, eu cumpro todos os mandamentos. É um personagem que aparece ali em Lucas capítulo 18. Mas uma coisa faltava àquele jovem, né? Jesus o põe entre dois caminhos, duas escolhas. Você vende tudo ou retém tudo. Ele foi pego, portanto, pela fascinação das riquezas. O que Jesus diz, o que Jesus deu para aquele jovem, se você quiser ler depois lá em Lucas capítulo 18, o que Jesus deu para aquele jovem foi a oportunidade de fazer um teste, um diagnóstico da sua alma. Na verdade, ele não era um cumpridor da lei, e sim um infrator da lei. Fascinado pelo que tinha, fizera de seus bens o seu Deus particular. Por que há uma lei tão dura assim? Você me perguntaria. Quem poderia cumprir tal ordem? Quem poderia cumprir tal ordem? Certamente, irmãos, o cumprimento dessa lei, nós precisamos, para que isso aconteça, precisamos da graça de Deus, tá? Muito e muito da graça de Deus. A falta de observância desse mandamento pode fazer a gente abandonar até mesmo a fé. Diz o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 4, que um dos seus companheiros, cujo nome era Demas, amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo e se foi para Tessalônica, né?
Demas saudou os santos de onde as cartas foram escritas para Colossos e para Filemão. Paulo reconhece a companhia de Demas durante o terrível período da perseguição até a prisão de Roma. Contudo, mesmo quando a vida de Paulo estava chegando ao fim, Demas o abandonou por causa do amor dele pelas coisas do mundo. Veja, um companheiro que aparece lá em Filemão, em Colossenses, mas quando chega no final abandona o apóstolo Paulo porque amou o presente século, amou as riquezas. Como é que eu e você podemos aplicar essa nossa conversa nessa escola bíblica desta manhã? Primeira coisa, irmãos, reitero, não estou falando de renúncia do desejo, mas estou falando de troca do desejo, do menor para o maior, do inferior para o superior, ou seja, amar o nosso Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, buscar as coisas que vêm lá do alto, para que a gente possa ser curado também dessa insatisfação interior. Segunda coisa, somos a igreja de Cristo, estamos debaixo da nova aliança em Cristo. Não podemos fazer algo menor do que os 10 mandamentos exigem. Somos chamados para algo maior, com o auxílio do Espírito Santo, fazermos algo melhor para o Senhor. Terceiro, nós temos também o ministério da palavra de Deus, através do ensino, através da pregação, os valores do reino são apresentados e são implantados em cada um de nós. E cada dia que nos aproximamos mais do nosso encontro com Cristo, mas também nos aproximamos da vontade de Deus. Portanto, uma vida que quer agradar a Deus e que quer crescer, precisa considerar os 10 mandamentos da sua vida. Devemos também, em último lugar, almejar o dia em que a nossa comida e a nossa bebida seja satisfazer a vontade de Deus. Eu não quero usar Deus ou uma linguagem religiosa ou mesmo uma pseudoteologia para justificar minhas ambições desenfreadas. Eu não quero fazer da religião ou do conteúdo religioso ou de palavras ou de aparência religiosa um instrumento para pôr em prática todas as minhas cobiças. Sim, nós sabemos que vivemos num mundo onde a gente tem que pagar as nossas contas, movimentar este mundo para que as pessoas, enfim, a economia precisa girar, as pessoas precisam ter sonhos, buscar fazer as coisas, né? Mas nós não podemos fazer disso o nosso Deus, o nosso ídolo, portanto. Os 10 mandamentos, irmãos, são absolutamente atuais. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, né? E até domingo que vem, na nossa próxima série de estudos na nossa escola bíblica dominical, e você vai ficar sabendo em breve quais serão os assuntos que nós vamos estudar. Obrigado por você ter estado com a gente aí nesses 10 domingos, né, da escola bíblica. Deus abençoe seu coração.